Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que estava entregue a sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão dele, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Como o vaso estragou na mão do oleiro, ele mesmo teve o cuidado de recomeçar. Ele mesmo teve o cuidado de dar um novo início, um novo começo. Esse foi o tema do congresso, um novo começo. Mas o vaso estava na mão adequada. O vaso estava nas mãos do oleiro. Mesmo estando nas mãos do oleiro, mesmo estando nas mãos do artífice, mesmo estando nas mãos do perito, significa que a gente pode estragar, significa que a gente pode se arrebentar, significa que a gente pode se deformar, significa que a gente pode se envolver em dificuldades, N dificuldades. Mas Deus já coloca no meu coração, nos meus lábios, uma palavra vinda do coração de Deus. Fique tranquilo, igreja. Deus vai te fazer de novo. Deus não vai deixar você estragado. Deus não vai permitir que você fique arrebentado. Deus vai te fazer um vaso novo. Nenhum dos pregadores que pregaram lá na Colômbia usaram esse texto. Mas eu ali ouvindo as palestras, uma após outra, e às vezes sem as reações naturais da Yara, por exemplo, que chorava o tempo todo, eu fechei os meus olhos e pedi: Deus, o Senhor quer que eu fale alguma coisa para a minha igreja? E Deus então falou assim: mostre para eles que o vaso está nas minhas mãos. Fale com eles que eu vou refazer. Fale com eles que a luta ela pode durar um certo tempo, que a dificuldade ela pode nos atacar por um certo período, mas que haverá um tempo de glória, um tempo de vitória, um tempo em que o vaso será refeito. Vire para alguém e fala assim: olha, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus usar suas dificuldades. Escute. Deixar Deus usar suas dificuldades. Deixar Deus usar seus problemas. Tem uma finalidade, tem um propósito. O propósito de fazer melhor. Mas o mais interessante nessa história, irmãos, é que foi o próprio Deus que pediu para que Jeremias fosse à casa do oleiro. E ali na casa do oleiro, não fale nada, só veja o trabalho do oleiro. E por alguns momentos
Jeremias esteve vendo todo o trabalho daquele profissional, sem falar nada e sem ouvir nada de ninguém, ele ouviu a própria voz de Deus. E assistindo o trabalho daquele homem, Deus então começou a falar com Jeremias. Percebeu, Jeremias, que esse trabalho que esse homem está tendo depende de um tempo. Falem comigo, igreja, depende de um tempo. Que esse trabalho que esse homem está fazendo depende de uma dedicação. Fale comigo, dedicação. Que esse trabalho que esse homem está tendo depende de amor. Então, do mesmo jeito que esse oleiro está refazendo o vaso, eu refarei o meu povo com tempo, com dedicação, com amor. Deus levou Jeremias ali para ver como que Deus trata cada filho dele. Deus levou Jeremias ali para mostrar como que Deus faz com a gente. E Deus me levou ali na Colômbia para falar comigo. Isso é um novo recomeço. Sabemos que sente uma pessoa de obras inacabadas, projetos interrompidos, tarefas pela metade. Em geral, são pessoas que têm o íntimo invadido de inquietações. São pessoas que têm o íntimo invadido de cansaço. São pessoas que têm o íntimo invadido de desgostos, frustrações constantes, tristezas inexplicáveis, abafamento no peito. Às vezes nos pegamos, irmãos, com o olhar voltado para baixo, vontade de desistir de tudo e de todos. Mas o Senhor me manda te dizer que Ele vai mudar toda essa sua história. Uma nova história Deus tem para ti. Um novo tempo Deus tem para você. Isso só acontece com aqueles que começaram algo e não concluíram. Esses são sintomas de quem deixou a coisa pela metade, ou não terminaram com um dia, ou aquele dia que começou. A mensagem de hoje, igreja, vai ajudar a todos a encarar um recomeço de forma saudável, sem sentimentos frustrantes deixados para trás. Aliás, é bom sabermos que Deus é perito em recomeços. Senão Ele não nos daria, durante esse tempo escalonado, em horas, dias, semanas, meses, anos. Pode saber, quando um dia acaba, Deus te dá outro. Quando a semana estiver acabando, Deus está preparando uma outra semana para você. Quando o mês está findando, Deus faz começar outro.
Isso releva-nos a entender, igreja, que quando um tempo que nós passamos está sendo concluído ou parado, olhem para mim, Deus vai começar um novo tempo em nossas vidas. Profetizo como homem de Deus aqui nesta igreja, que Deus vai te dar um novo tempo no seu matrimônio, que Deus vai te dar um novo tempo na sua empresa, na sua família. Deus é assim. Vá lá na casa do oleiro e perceba que Deus não vai deixar a obra inacabada. Perceba que Deus não vai deixar o projeto defeituoso. Olhem para mim e só glorifique com esta frase: você está nas mãos de Deus. Percebemos que quando a raça humana estava deteriorada pelo pecado, Deus a refez. Percebemos, igreja, que os reis de Israel, quando estavam todos em pecado, denegrindo o nome de Deus e a moral da nação, olhem para mim, Deus refez. Permita-me, sem dar indiretas, dizer que o Brasil está nas mãos do Senhor. Quando acharem que o Brasil está desmoralizado, Deus vai intervir nessa nação. Os períodos de salvação foram escalonados e tão perceptíveis durante toda a história, que quando o diabo percebeu que ninguém mais iria ser salvo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele fosse crendo não fosse para o inferno, mas teria salvação. Deus é assim. Já que a gente gosta de bater na cara do diabo, olhem para mim, para você dizer aleluia, bem gostoso. Quando o diabo achar que a sua vida acabou, aí é que Deus vai recomeçar. O filho pródigo saiu, acabou com a vida dele, todo estragado. Mas um dia ele pensou, parou e analisou e falou assim: peraí, tem recurso para a minha vida, tem jeito para mim. Há um lugar que, se eu voltar, serei recebido, apesar de não merecer, e até vou treinar um discurso. Pai, peguei contra os céus e a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu vejo que os teus trabalhadores têm mais privilégio do que eu. Por favor, Pai, me trate como um dos seus empregados. E o Deus que gosta de um recomeço olhou para aquele filho e falou: não, eu vou te tratar como um filho amado e querido. Eu não sei fazer assim, só o Carlinhos sabe fazer, subir assim, não sei como é. Mas eu imagino aquele pai chamando todos os empregados: pois não, senhor, traga a melhor roupa, traga o melhor sapato, traga o melhor bezerro, nós vamos fazer uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Este é um novo começo.
Vire para alguém e fale assim: Deus vai fazer assim contigo. O próprio Deus diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Um novo começo é o mesmo que começar tudo de novo. É esquecer que um dia iniciamos bem ou mal, mas que por um dia, ou por uma razão explicável, ou talvez até inexplicável, justa ou talvez injustamente, paramos e estagnamos, ou estagnados, não sabemos o que fazer. A palavra de ordem então de Deus é o seguinte: calma, deixa que eu tomo conta de tudo. Borbulhando está a tua alma, querida igreja, borbulhando está o teu coração nesta hora. E fazer o quê? Calma. Glorifique apenas com esta frase: você não saiu e não sairá das mãos do oleiro Jesus Cristo. Calma. Iniciar outra vez, ou recomeçar, ou um novo começo, é a razão e então o primeiro passo para uma nova alma, para se libertar da culpa do insucesso, o que o insucesso provocou dentro de nós. Por trás de uma grande frustração existe um demônio nos acusando dia e noite que somos um derrotado. Quantas vezes você já ouviu isso? Sem ninguém falar nada para você. Parece que do além sai aquela voz e diz assim: acabou tudo na tua vida, você é derrotado. Quantas vezes você já ouviu a voz: vai para a igreja hoje não, ou muda de igreja, quem sabe você trocando de igreja vai melhorar. Hoje nós estamos aqui vendo como que o oleiro faz, ou melhor, refaz. E quando ele refaz, ele faz de forma perfeita. Vamos arriscar juntos, igreja, dizer uma frase: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos trocar partes dessa frase. Tudo posso naquele que me restaura. Fala assim: tudo posso naquele que refaz em mim. Agora vai ficar por sua conta você dizer o que você quiser. Eu vou arriscar falar sozinho aqui, ó: e eu vencerei. Fique à vontade, pode usar a frase que quiser. Mas uma coisa você tem que sair daqui sabendo: Deus está disposto a te refazer, a dar um novo começo, um reinício na tua vida. Eu tenho 3 perguntas. Primeira: onde que eu preciso recomeçar? Porque ouvir reinício, recomeço, ou começar tudo de novo, mas onde? Pago em dia minhas contas, sou dizimista fiel, vivo ao lado da minha família. Onde é que eu preciso recomeçar? Onde que eu preciso desse início, ou desse reinício? Na comunhão. Hoje a igreja foi impactada quando um dos irmãos que foi lá na Colômbia, o Kim, falou assim para a igreja, o seu testemunho: irmãos,
Eu tenho saudades daqueles dias que eu comia o churrasquinho na casa do fulano de tal, e que fulano de tal ia na casa do outro fulano de tal, e ali a gente ficava horas e horas batendo papo. Eu tenho vontade, eu tenho lembranças daquelas reuniões que a gente fazia com o pastor lá embaixo, e depois rolava um churrasquinho, rolava isso, rolava aquilo. Então, irmãos, olhem para mim, vamos recomeçar a fazer isso. Vire para o irmão do teu lado e fala assim: olha, domingo que vem eu vou almoçar na tua casa. Calma, eu não sabia que comida fazia tão bem. Escute, eu e a minha esposa estamos dispostos a reunir sempre as nossas macrocélulas e nossos líderes, e vamos dizer para eles que a célula não é mais um bloco fechado. Não é um bloco fechado, ninguém entra aqui. A porta só está aberta para receber as outras macrocélulas. Que isso, irmãos? Vamos parar com essa brincadeira, com essa infantilidade. Somos um em Cristo. E o nosso pastor por excelência chama-se Jesus Cristo. Davidson, você é de qual macrocélula? Washington Eliane. Não. Eu ia sugerir para você ir na macrocélula da Anaô. Aliás, Anaô, você pode convidar o Davidson para dar uma palavra na sua macrocélula. Isso é recomeço. Saber que aquela macrocélula não é tão importante ou menos importante do que aquela. Irmãos, Jesus um dia, na oração sacerdotal, João 17, falou assim: que todos sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai. Então, irmãos, precisamos de um recomeço na comunhão. Você comprou um carro 0 km? Não fique escondendo, não. Vem para a porta da igreja, põe ele ali e fala comigo, para eu dizer assim: irmãos, o irmão fulano então acabou de comprar um carro novo 0 km, uma salva de palmas, porque ele comprou o carro 0 km. Mas vamos parar com isso, de estar escondendo as coisas. Deixa ele ver, não, porque eu tenho medo de olho gordo. Não deixa ele ver, não, porque tem medo de inveja. Para com isso. Vamos recomeçar na comunhão uns com os outros. Arrisca falar para o irmão assim, para ele, olhando nos olhos dele, arrisca falar assim: olha, eu I love you você como nunca I love ninguém. Vamos recomeçar na esperança. Além da comunhão, de fato a Bíblia, irmãos, diz que Jesus Cristo voltará. E aqui eu faço uma pergunta muito simples: quem está esperando a volta de Jesus, diga amém. Amém. Mas tem gente que está esperando. Então vamos alimentar isso. Vamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu tenho comunhão contigo, Cláudio, e juntos iremos subir para a glória dos céus. A outra coisa que nós precisamos recomeçar é o ministério. Ai, pastor, fechei minha célula, tem mais ou menos um ano. Arrisca reabrir. Arrisca chamar os seus amigos para a sua casa. A pastora Lindaura hoje usou uma ilustração que nós ouvimos lá na Colômbia, muito interessante. Faz caminhada com seu cachorrinho
e fazendo caminhada com o seu cachorrinho, está vindo outra pessoa de lá com o cachorrinho dela, aí de propósito você deixa o cachorrinho dela focinhar um ao outro. Você nunca viu aquela pessoa, e o cachorrinho fica ali cheirando assim um ao outro. De repente você fala assim: que raça é o teu? A pessoa na hora: a raça aqui não sei lá, porque o meu é assim, o meu é dessa raça tal. Aí de repente você vê que o cachorrinho é atrevido. Deixa os dois cruzarem. Aí você já fala com aquela pessoa assim: olha, se nascer 2 filhotes, um é seu, outro é meu. Você mora onde? Deixa lá na tua casa, porque o cachorrinho gostou da sua cachorrinha. Chega naquela casa, o papo já está aberto, a amizade já está refeita, ou já está feita. É a chance que você tem de evangelizar aquela pessoa. Uns 2 ou 3, você já pode abrir a sua célula. Então, irmãos, vamos reiniciar? Começar tudo de novo. Pastor, não tem nem como começar mais minha célula. Usa o cachorrinho. Se não tem cachorrinho, use o WhatsApp, use o Facebook, mas receba a igreja. Deus está restaurando o ministério desta igreja. Você é um líder em potencial. Segunda pergunta: por que precisamos recomeçar? Ou por que precisamos começar tudo de novo? Porque estamos vivos, e depois da morte, irmãos, só nos resta o julgamento divino. Enquanto vida eu tiver, repete comigo essa frase: enquanto vida eu tiver. Fale forte: enquanto vida eu tiver, eu ainda posso fazer muita coisa para Deus, e Deus fazer muita coisa na minha vida. Podem aplaudir ao Senhor Jesus. Porque precisamos recomeçar? Porque Deus nos capacita. Diz o Senhor: eu te fortaleço e te sustento. E se não tivéssemos este aval, se não tivéssemos esta ajuda, nós jamais, irmãos, poderíamos estar aqui hoje, neste lugar. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E a Bíblia diz, e a Bíblia rechaça todo esforço humano. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. E a Bíblia nos tranquiliza. E eu espero que vocês absorvam essa palavra. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Por que precisamos recomeçar? Porque Deus nos capacita. Porque Deus tem prazer em nos usar. Pergunta feita a Isaías: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Esperou que ele respondesse como eu respondo, para esse recomeço, para esse novo começo. Depende de uma coisa: eu querer. Como então dar esse reinício? Com humildade. É a humildade que vai deixar o caminho livre para compreendermos que precisamos recomeçar. Por favor, entenda. O pastor César deu a última palavra.
na convenção. Foi depois do Reinhard Bonnke ter pregado. Eu nunca vi uma postura de tanta humildade como o pastor César se apresentou naquele dia. Eu aprendi. Uma das coisas que ele falou foi o seguinte: não faça nada achando que sabe. Não faça nada achando que você já é perito. Ainda temos condições de aprender muita coisa. Ele falou: se isso aqui não deu certo, faz do lado de cá. Mas faça. Os discípulos em alto mar pescaram a noite toda. E Jesus falou assim: lança a rede. E até argumentaram, como a gente mesmo argumenta: Senhor, peraí, nós pescamos a noite toda, não pegamos um peixe sequer, umzinho sequer. Mas um dos discípulos, reconhecendo essa manipulação de Deus nos destinos da igreja, de uma vida, aquele discípulo falou assim: Senhor, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Irmãos, e vocês hoje que estão debaixo da palavra de Deus, lançaram, e a Bíblia diz que houve um peso muito grande. Puxaram, estava muito pesado. Chamou os companheiros do outro barco: vem cá, ajuda a gente aqui, vem cá, vem cá, Maurício, me ajuda aqui, por favor, me ajuda aqui, pega comigo, filho, vamos lá, peraí, de uma vez, não pode rasgar a rede, deve estar presa em alguma rocha lá embaixo. A rede pode ter um povo endemoniado segurando ela. Vamos puxar devagar. Porque para fazer a obra de Deus, irmão, não precisa de pressa. Precisa apenas de convicção. E eu tenho convicção de que tuas redes estão cheias. Vamos lá, vamos. Você está apressado, filho? Então lá. 1, 2, 3 e... Eles viram? O que eles viram? As redes cheias de peixes. Então pode pedir para eles glorificar a Deus. Glorifique a igreja. Amém? Isso é recomeço. Sua célula vai ter tanto peixe. E para encher aquele lugar ali, vai ter que ter peixe mais, vai ter. Mas Deus está mandando os cardumes, porque estamos aprendendo a, debaixo da palavra do Senhor, lançar as redes com calma, paciência. O fazer é nosso. Olhem para mim, irmãos, o fazer é nosso, mas o milagre é de Deus. Por último, esqueça o passado. Está sendo a luta para mim esquecer o passado. O irmão que saiu sem falar nada comigo, o irmão que saiu ainda fala mal de mim, o irmão que saiu, está sendo a luta. Mas eu estou disposto a recomeçar. Estou disposto a um novo começo, irmãos. Pelo menos com esses 5 pães, esses 2 peixes aqui que estão comigo, nós vamos alimentar uma multidão. Quero concluir dizendo assim, para a gente poder celebrar a ceia. Só existe uma coisa que nos impede de recomeçar, de dar um novo início: a morte. E já que eu não morri, então eu vou recomeçar. Enquanto vivos estamos, ainda é tempo de recomeçar, principalmente aquilo que está inacabado em nossas vidas. Se eu orava muito, eu vou orar agora mais muito. Não sei se o português está correto, não. Se eu li a Bíblia muito, eu vou agora ler muito mais. Agora acertei no português.
Se eu amava a minha igreja, agora eu estou declarando apaixonado por ela. Se eu respeitava as minhas ovelhas, agora eu vou respeitar mais ainda. Como propriedade de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, não propriedade minha. Recomeçar, irmãos, é parar tudo. Olhem para mim. Pare tudo. E deixa Deus refazer tudo em você. Pare tudo. Parei tudo na minha vida. Parei com as reuniões com os meus 12. Mas eu vou recomeçar. Quero te ver, Júnior. Júnior, quero te ver nas reuniões dos 12. Com ou sem salgadinho? Salgadinho. Vou recomeçar. A minha esposa já recomeçou, está orando com as nossas líderes. Está uma benção. Então vamos recomeçar. Igreja, nós vamos recomeçar. Dá uma piscada para o seu discípulo aí, faz só assim, aí ele vai entender que você está dizendo para ele: eu vou recomeçar. Dá uma olhadinha para ele assim. O próprio Deus vai te ajudar a recomeçar. Ele é perfeito nos recomeços da vida. Os ossos secos da casa de Israel estavam sequíssimos. E Deus fez uma pergunta muito interessante para Jeremias, para Ezequiel. Poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, no capítulo 37, fala assim: Senhor, só Tu sabes. Então, profetiza sobre esses ossos, e eles ressuscitarão. Levante comigo a tua mão, igreja, e comece a profetizar um novo tempo. Ouvimos muita frase lá em Bogotá: um novo tempo, uma nova história. E essa música do Fernandinho foi cantada em espanhol, cantada em inglês. Um novo tempo. Comece a profetizar um novo tempo na tua vida. Comece a profetizar um novo tempo na sua família, no seu casamento, na sua célula, na sua macrocélula. Comece a profetizar um novo tempo na sua igreja. E você que me escuta pela rádio, Deus também está começando um novo tempo em você. Tudo aquilo que Ele falou certamente se cumprirá. Com muito temor e tremor diante de Deus, eu entrego esta mensagem para a igreja. Isto é um novo começo.